já que a gente estava comparando um pouco, né, PVC, Campeonato Brasileiro com campeonatos lá de fora, com Premier League e tal, o Rodrigo fez um levantamento muito legal de quanto que isso se traduz nos números, no din-din, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. A gente fez um levantamento mostrando a comparação aí com as principais ligas europeias, né? Eu cheguei à conclusão aqui pelo meu levantamento que o Brasil pode-se dizer que é a sexta liga com maior receita. Tem uma discussão aí sobre o México, mas o México é impossível de fazer o levantamento, porque é uma liga completamente caótica, tem tipo 15, 16 contratos, cada clube tem um contrato, seria impossível saber o valor da do México. Ela tem concorrência com o Brasil, mas se é mais ou menos a gente não sabe por conta desse caos que acontece lá. Mas as outras, em relação às ligas, é mais do que a MLS e mais do que boa parte das ligas europeias, com exceção do top 5, que é a Elite, e aí que tem uma distância considerável. O top 5 é França, Ligue 1, que é próximo até do brasileiro, e aí com maior distância italiano, Série A, Bundesliga, Espanha e a Premier League, obviamente. Olha aí o quadro. Que arte linda. Como vocês podem... Calma aí, vamos admirar essa arte. Parabéns ao André. Muito bom, muito bom. O André, que não sei se foi o André que fez sozinho, enfim, quem tiver feito junto com o André a arte. Então aí você vê a discrepância, a Premier League é o dobro da segunda, que é a La Liga, né? Em receita, hoje ele é uma liga global, vende os seus direitos internacionais, mais da metade do dinheiro que ela recebe é de fora da Inglaterra, então é esse o grande peso, né, para ela ter essa diferença. Então é 16 bilhões de reais, 3 bilhões de euros, aí só receita de TV. A La Liga vem em segundo com 8, e aí quase empatada a Bundesliga da Alemanha e a Série A italiana, 5,7, 5,6, e a Ligue 1, que vive uma crise em venda de direitos, não está tão longe do Brasil, né? Porque tem são 500 milhões de euros. Eu peguei os números, a fonte é o levantamento da UEFA, que ela faz dá uma informação financeira sobre todos os clubes e os países. E o Brasil atualmente está em 2,1 bilhão. A gente não sabe como é que vai ficar 2025, vai depender ainda da venda da Liga Forte União. A gente já sabe que a Libra vai vender por 1,3 bilhão. Acho que é um bom palpite que vai ficar próximo do que tem hoje. Não vai ter grande aumento, talvez tenha algum aumento, mas não vai ser grande. E a MLS tem um contrato com a Apple de 10 anos, que é em torno de 1,3 bilhão por ano. Foi aí uma revolução, a MLS tinha uma receita bem pior. Então o Brasil pode ser, com essa discussão com o México, ele é o brasileiro é o campeonato mais valioso da América. Aí com essa discussão com o México, no mínimo que ele é entre o primeiro ou o segundo, dependendo do México, porque ele gera mais receita que a Libertadores também. A Libertadores paga para os clubes 1,5 bilhão de reais. Então é menos do que... Desculpa, Rodrigo. Não, pode falar, Domi. Queria saber o que mais chama atenção nessa lista para você, PVC. E a gente estava, antes da gente passar para a próxima arte, JP, que foi bem feita pelo Maicon, hein? Deixa eu dar o crédito certo, o cara arrasou na arte. Agora, parabéns, a gente estava falando essa semana dos salários, né? E que a gente tem uma disparidade entre a MLS e o resto da América, só considerando a América. Mas aí, nos direitos de TV, o Brasil está à frente, PVC. Não, eu acho que o Rodrigo já matou a charada. O que mais chama a atenção é que o Brasil pode passar a França a qualquer momento. Esse é um cenário que a gente tem, que o Brasil ser a sexta, com potencial de ser a terceira. Que é um sonho, é uma utopia? Mas estou falando de trabalho. Se você voltasse no tempo para 1991, a Inglaterra era pior que a França. Em 1991, o Olympique de Marselha foi vice da Europa, tendo o Chris Waddle, inglês, jogando no Olympique de Marselha. A França importava jogadores da Inglaterra, como Glenn Hoddle, Haitley, como Chris Waddle. E você pensar que 10 anos depois seria completamente invertido, e que, bem, eu estou falando de 30 anos atrás, mas que a Inglaterra vou jogar a Itália para o 4º lugar, por isso que eu vivo dizendo, assim, a palavra liga é muito importante, ela não significa nada sem trabalho. A Inglaterra, a Liga transformou lixo em ouro, no mesmo tempo em que a Liga Italiana transformava ouro em lixo. Olha a Itália onde é que está.
Mas a Itália até deu uma recuperada nos anos recentes, né, PVC? Ela tinha ido muito lá embaixo e a gente pode dizer que deu uma melhorada, né? A gestão da Liga Italiana deu uma profissionalizada de uns 5, 6 anos para cá e tal. Melhorou, não é... Mas você tem razão que teve uma queda muito grande para quem já foi a primeira. E é isso, como o PVC está falando, é o único que não tem liga, né? Que você não tem uma organização comercial única que venda o produto. Então, mora o potencial, se você colocar, inclusive, em relação a PIB. O PIB do Brasil, porque esses países têm, obviamente, a vantagem do euro, que é muito mais forte que o real, mas se você for colocar em termos de PIB, o PIB brasileiro é maior do que o espanhol. O futebol espanhol, ele tem uma participação dentro do PIB nacional muito significativa, maior do que o Brasil. Acredito que percentualmente é a maior que tem dessas ligas maiores. Então, ele potencializa muito o seu futebol. A Alemanha, por exemplo, é a maior dessas economias aí. Então, é meio óbvio que ela vai ter um contrato muito bom, porque é a maior economia dessas que estão postas. França, Inglaterra, tem hoje PIBs, salvo engano, maiores do que o Brasil, mas não é uma diferença tão brutal quanto é, por exemplo, a Alemanha. Então, tem potencial para crescer o Campeonato Brasileiro se for organizado como liga e tiver uma lógica comercial única, que é uma coisa que vai se discutir a partir do segundo semestre. Quando tiver vendido os direitos da Liga Forte União, eles vão voltar a sentar na mesa e ter uma tentativa de conversa para uma formação de liga futura. Uma coisa que é sempre presente muito, isso que o Rodrigo falou é muito importante, que a gente tem esse complexo de vira-lata em relação ao potencial econômico do Brasil. Isso é complexo de vira-lata. Não, o Brasil não vai ser porque a relação real-euro, claro que a relação real-euro vai sempre comprometer o nosso desenvolvimento. Mas o fato, se fosse só isso, a Alemanha seria o maior campeonato do mundo, porque a maior economia da Europa é a da Alemanha, e não é isso que acontece. Esse mês aconteceu, nesses últimos 2 meses, aconteceram 2 transferências que mostram muito o potencial que existe no Brasil. O André Silva, contratado pelo São Paulo, e o Arthur Jorge, contratado pelo Globo. Por quê? Foram 2 transferências durante o Campeonato Português, que não está entre os maiores, mas que durante décadas tirou jogadores do Brasil no meio da temporada brasileira. Nesta temporada, o Vitória de Guimarães não queria perder o André Silva, que era o seu artilheiro na temporada, 10 gols. Hoje ele ainda é artilheiro do campeonato. E o Vitória de Guimarães está brigando com o Braga pela 4ª posição que leva a Liga Europa. Então o Vitória de Guimarães não queria perder o André Silva. E o Botafogo tirou o técnico do Braga, mesmo que o Antônio Salvador, o presidente do Braga, ficasse olhando meio de soslaio para o desconfiado Arthur Jorge, sem fazer tanta questão de como permanecer com ele. O Arthur Jorge está com o Braga em 4º lugar, brigando por vaga na Europa. E o Botafogo foi lá no meio do Campeonato Português e falou assim, vem aqui. E depois o Antônio Salvador deu uma declaração, pode ter sido externa, mas ele disse, ele negociou o contrato à nossa revelia. O que significa o potencial econômico de você... A nossa bagunça interferiu no Campeonato Português, que é mais organizado. Outro detalhe, o Canal 11, por causa dessa venda baratíssima dos direitos internacionais, passou a semana inteira, eu sei porque eu entrei no Canal 11 na quarta-feira, com vinhetas no ar o tempo inteiro. Brasileirão 2024, o exclusivo no Canal 11, que é a história do meu primo, Jorge Coelho, que foi jogador de basquete do Benfica, que mora em Sintra, é português, disse para mim no ano passado, 3 anos atrás, eu não sabia quais eram os nomes dos clubes. E hoje eu sei a escalação do Botafogo de memória. Esse é um potencial gigante. O Brasil não é visto em nenhum país do mundo ao vivo. É para transmitir em mais de 100 países hoje em dia. Mas muito como comunidade. Portugal é um potencial econômico pequeno. São 10 milhões de habitantes. Portugal tem menos população do que a cidade de São Paulo. E, no entanto, e ainda assim tem um bom contrato de TV proporcional, né? Assim, não é maior do que o do Brasileirão. Eu fiz o levantamento, agora eu não estou com o número aqui, mas eu acho que era em torno de R$1 bilhão e tal. Para Portugal, 1 bilhão e alguma coisa e tal.
enfim, para Portugal muita é coisa. um bom valor. Só vou fazer uma ressalva sobre a história do Botafogo. Hoje o Botafogo ainda não tem geração de receita dentro do ambiente do futebol brasileiro, né? A receita dele, o dinheiro que ele tem, é fruto do dono da SAF que está injetando dinheiro externo, né? Que é até algo discutível se a gente tivesse uma regra de fair play, como acontece lá fora, né? Ainda não é uma demonstração do potencial econômico, eu acho, do futebol brasileiro, né? Não, eu concordo. Rodrigo, Só vou tô ter que dando um interromper exemplo. rapidinho, porque a gente tem mais Vamos lá. 2 minutos só. E aí eu queria mostrar Ok. o próximo levantamento que você fez com tanto carinho e dedicação. Tá na Vamos tela. lá. Isso aí é a receita dos clubes da Série A. E aí não só de TV. A receita inteira. Bilheteria, marketing e tal. Os números são também da UEFA até a França, e do Brasil é da relatório Convocados, né, do César Grafietti. Então aí você vê, o Brasil é 70%, um pouco menos, 65% do que é a receita dos times franceses. E mais ou menos metade da Itália, com a ressalva de que essa receita do Brasil é de 2022 e a dos outros é de 2022 a 2023, porque na Europa é de um ano, eles têm o balanço de um ano. Então a do Brasil está com uma certa desvantagem aí. Então mostra que, de fato, até a França dá para passar, se você tiver uma evolução do Brasil, já tem tido uma evolução de receitas, o Brasil pode passar a França em termos, inclusive, de receitas dos clubes. Botafogo, que o Rodrigo tem razão em relação ao Botafogo, mas o que eu estava querendo falar é o que está acontecendo no mercado brasileiro por causa desse dinheiro que está aqui. Sim. O Manchester City tem fair play financeiro na Europa, mas o Manchester City foi pela primeira vez à final de uma Champions League em 2021, na temporada que ele não podia jogar porque estava suspenso pelo fair play financeiro. Jogou e foi vice-campeão, né? E o Manchester City, vamos ser sinceros, é o exemplo da burla ao fair play financeiro, tanto que ele está sendo processado lá pela Premier League em 100 e tantos casos de irregularidade, né? Então, enfim. Mas os dados estão lá na sua... Desculpa. Estão no blog, isso aí, Domi. Ia fazer o jabá para quem quiser esmiuçar esses dados todos, estão na coluna do Rodrigo Matos aqui no UOL. E para a gente encerrar, você pode falar rapidinho, Rodrigo, do Corinthians se reaproximando da Libra e da Globo? Sim, a gente teve 2 movimentos essa semana, né? Um é esse do Corinthians, ele está se reaproximando da Libra, teve na reunião da Libra durante a semana, informou que ainda está analisando ofertas, mas ele está mais próximo, já conversou inclusive com o fundo árabe Mubadala sobre uma antecipação de dinheiro, né? O Corinthians quer muito isso, não quer dizer que vai fechar, mas hoje ele parece estar se aproximando mais de ter um contrato com a Libra. Agora vai ter que aceitar os termos que estão postos lá para os outros times, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que já assinaram. Essa semana o Augusto Melo, presidente, deu uma declaração ainda falando assim, a gente quer um mínimo garantido, se ele quiser isso, aí realmente ele não vai fechar com a Libra, porque nem tem como a Globo e a Libra oferecerem essa proposta. Mas está indicando que o Corinthians está mais nesse caminho, e hoje saiu a notícia aí publicada primeiro pela Folha, de que 4 times da Série B, paulistas, né? 4 ou 5 agora, Ituano, Novo Horizontino, Ponte Preta, tá me falhando aqui, tô esquecendo um nome. Guarani. Guarani? Isso, Guarani não, o Guarani é o único que não, o PVC. Mas tem mais um aí que eu tô esquecendo. E aí eles estão deixando a Libra, Mirassol, isso aí. Estão deixando a Libra, estão indo para a Liga Forte União. Ainda vai ter que ver como que vai ser essa formalização, porque eles têm um dinheiro antecipado na Libra. E foi um movimento patrocinado pelo Reinaldo Carneiro Baixo, presidente da Federação, que já está há algum tempo promovendo a Liga Forte União em relação à Libra. E porque eles entendem que o contrato na Liga Forte União vai ser melhor, eles não estavam fazendo parte do contrato da Libra. Então estão saindo esses 4. Ainda tem umas questões aí, porque eles estavam presos por cláusulas de exclusividade, então a gente precisa ver como é que vai funcionar, mas eles já fizeram esse movimento para deixar e ir em direção à Liga Forte União. Então, aí, se eventualmente um desses times subir para a Série A, a Liga Forte União vai ter mais times na Série A. Esses foram 2 movimentos que aconteceram dessas semanas, assim, né, em progresso, né? Um para um lado e outro para o outro. Esse movimento vinha acontecendo faz um tempo, estamos esperando muito o movimento do Corinthians, porque houve um momento em que esses clubes do interior de São Paulo estavam imaginando que o Corinthians ia no movimento.
e seria o líder do movimento. Tipo, vamos junto com o Corinthians. Isso não aconteceu até aqui, mas eles estão entendendo que eles vão... O que deixou muito insatisfeitos os presidentes dos clubes do interior foi a primeira reunião de discussão com a Globo, em que houve uma semana em que não houve convite para que eles participassem. Aí o pretexto mas era uma reunião sobre Série A. Aí, na semana seguinte, os clubes convidaram para uma reunião dos clubes do interior e eles fizeram um simpósio com a Libra e com a Liga Forte União, os clubes do interior, e convidaram o Corinthians. E um dos presidentes, o presidente, para ser claro, disse assim: nós vamos fazer com os presidentes da Libra o que eles não fizeram conosco, vamos convidá-los e para uma reunião deles. Ou seja, eles estavam insatisfeitos com o tratamento que estava sendo dado para eles. Ou seja, não, nós somos da Libra, vai ter uma reunião sobre de televisão. Tudo bem que eu não estou na Série A, mas por que não me convidaram? Isso criou um ruído, mas o ruído já vinha vindo antes, como você falou, porque o Reinaldo Carneiro Bastos tem trabalhado isso muito desde o processo que ia ter eleição na CBF. Né? Tudo tá misturado, digamos assim, né? A política da CBF, exatamente, a questão das ligas, está tudo em negociação ao mesmo tempo agora. É isso. 2 comentários aqui do Márcio Forte pedindo: grande PVC, diga como serão os resgates de clubes grandes no ostracismo, como Santa Cruz e Paraná. Um abraço. E o coletivo Bancada do Livro pedindo para a gente explicar como é que vai ficar a situação do Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vai tentar explicar isso nos próximos programas, porque hoje já deu nosso horário, sexta-feira, como você sabe, tem a live onde assistir e o que assistir e como e por quê. É uma live muito legal para você ficar por dentro de tudo que vai rolar no final de semana, ainda mais com o Brasileirão começando. Então, por isso, a gente vai ter que terminar já atrasado hoje, mas quase no horário. Obrigada, Rodrigo, parabéns pelo levantamento. Tudo mais explicadinho no blog do Rodrigo. Valeu, Até segunda-feira. Beijo para todo mundo.